Será que o Ibovespa vai ter dias de alta ou dias de baixa? Para isso, vamos dar uma olhada em alguns dados dos Estados Unidos, da China e da Europa. Na verdade, não tem grandes surpresas, mas sim interpretações um pouquinho diferentes, principalmente aqui em relação aos Estados Unidos. Eles estão alinhando mais com o que eu vinha dizendo, tá? E nós vamos destacar aqui também que é necessário calma. Será que é necessário calma com a Klabin, Irani, Suzano, Vale, CS Mineração, por exemplo? Eu vou dar o exemplo desses três cases, nós vamos acompanhar um pouco o que está movimentando eles, beleza? Já deixa o like nesse vídeo, ajuda ele a chegar a mais pessoas. E dando uma olhada agora no cenário internacional, a gente vê o Fed lá nos Estados Unidos, no relatório do livro bege, agora no dia 7 de setembro saiu, indicou o nível de atividade econômica nos Estados Unidos amplamente inalterado desde julho, né, do início de julho. Então tem uma melhorazinha aqui, outra piorazinha aqui, tudo sob controle. A preocupação segue aí sobre a inflação, que ainda está elevada, mas nós já vimos indícios de melhora, né? E o que acontece? A questão aqui é que o mercado, cada vez que os dados vinham bons da economia dos Estados Unidos, eles ficavam com receio, porque o dado está muito aquecido, a economia então vai levar o Fed a taxa de juros, isso aí é bobagem. O principal risco aqui é recessão, não o aumento aí da taxa de juros americana, tá? Não pode ter recessão. Então o mercado parece que teve visto agora a minha mesma visão que eu venho tendo já de um tempo, né? Então olha só, pelas últimas semanas o mercado leu notícias econômicas positivas como más notícias, porque isso significa mais aperto monetário do Fed, que é uma bobagem, né? Porque isso aí tem que acontecer enquanto a inflação estiver alta. Esquece um pouco a economia. O legal é aumentar a taxa de juros americana sem dar recessão nos Estados Unidos. É isso que a gente quer. Então, deixa aumentar enquanto não controla a inflação e vamos acompanhando se a economia não está aí desacelerando demais, né? Então, essa reação contra-intuitiva não pode durar para sempre. E hoje vemos investidores, hoje na 7 de setembro, né? Vemos investidores que estão percebendo que exageraram e pra caramba, né? Na reação. Então, na verdade, não existia motivo para estar caindo tanto a bolsa americana e acabava caindo também a nossa aqui no Brasil, né? Então, lá nos Estados Unidos, a impressão que se vê é que o progresso vem sendo feito contra a inflação, embora provisório, né? Por exemplo, a diminuição aí das commodities vem ajudando positivamente, né? A petróleo deu uma reduzida, né? E a oferta de trabalho vem ainda saudável, mesmo com esse momento aí um pouco frágil da economia americana. Então, assim, de qualquer forma, a economia vai seguindo, parece deixar distante aquela ideia de recessão até o momento, né? E a China, ela deu uma decepcionada, mas tem algumas justificativas, né? Então a gente vê aqui a China com exportação e importação com crescimento abaixo do esperado em agosto. A inflação no mundo, aí não exatamente na China, mas fora dela, tem atrapalhado nisso, né? Por isso que o mundo é muito globalizado, a inflação acaba atrapalhando muito o desaquecimento aí. As restrições por conta da pandemia, a China está com tolerância zero em relação a isso, e até mesmo as ondas de calor também reforçam o risco negativo à economia do país. Então, existem algumas justificativas, mas ainda assim um pouquinho de cautela aqui com a China, né? A gente vê o crescimento mais lento também, se deve com a comparação forte do ano passado, né? Então o pessoal costuma muito comparar, desacelerou, mas puxa, estava muito mais forte ano passado, né? Também não é muito correto esse tipo de comparação. De qualquer forma, né, a exportação dá uma fragilizada e a China também acaba importando menos, né? Porque se ela está exportando menos dinheiro gerado, acaba importando menos também. E temos toda a questão imobiliária, né? Ainda não está tão claro isso, né? Sempre aí assustando muito. Tudo afeta muito a minério de ferro, né? E o aço, por consequência. Quando a gente olha para a Europa, a situação é complexa na Europa, né? Então a União Europeia ela vai proibir, né, importações do petróleo russo a partir de 5 de dezembro, então eles estão importando feito doido. A Europa tá agora para entrar no inverno lá, né, em breve, vão precisar ir, vai ser complicado, né? O carvão, vai ser difícil que a questão europeia, né, a crise energética talvez chegue lá, né? E eles já estão com uma inflação pesada, e isso tudo aqui só faz uma bolha aumentar, né? Então a gente vê o petróleo aqui dando uma recuada, né, nesses últimos dias, está oscilando aí um pouquinho mais para baixo, com medo da recessão aí no mundial, principalmente aqui na Europa. Eu acho que é o que está mais risco nesse momento é a Europa. Essa guerra Ucrânia e Rússia atrapalhou muito as coisas lá, tá?
E de qualquer forma, a gente vê então o mercado americano aqui fechando positivo, simplesmente pela nova leitura que eles vão fazendo de fatos já acontecidos, né? Aquela leitura que eu vinha fazendo. Puxa, não é ruim, a economia está indo bem. E tem que olhar para a inflação, e aí a gente vai vendo aí como é que esse aumento da taxa de juros vai afetando a inflação sem desaquecer a economia demais, né? Então, não entendi, era óbvio, né? O mercado exagera demais aí por conta de uma possível alta da taxa de juros. Tem que mesmo ficar preocupado é no longo prazo. Esse pensamento aí de aumentar a taxa de juros e sair vendendo ação é coisa de curto prazo, né? Quando a gente olha o dólar aqui, esses candles, e o azulzinho, o euro, a gente vê que o real tá mantendo a força nesse ano, né? Mas olha como oscila, né? Então, existe também uma questão interna aqui no Brasil, mas o euro, né, ele vem caindo mais, né, do que o dólar. Olha só, a gente já disparou dele nesse ano 17%, né? Então, assim, o dólar está ganhando força sobre o euro. Isso aí afeta também, tem uma certa... Afeta também o petróleo, né? É complexo. A Europa está no risco de recessão. Se essa guerra aí ficar por muito tempo, pode ser muito perigoso, né? E quando a gente pega do topo, né, a Vale, que esses candles vem sofrendo bastante, caindo 35% praticamente, enquanto o minério de ferro, o roxo aqui caindo 55% e a CS Mineração caindo 61%. Né? Então, de cara, por que eu acho que não é justo isso? Porque o minério de ferro não gera valor e a Vale e a CS Mineração geram, né? Só que tem algumas diferenças aqui, né? Vamos pegar no último ano, existe uma proximidade ainda maior da Vale com o minério de ferro. Normalmente isso não acontece, né? Ele descola muito para cima a Vale, mas isso aqui tá o mercado com pessimismo que o minério de ferro vai cair ainda mais. De qualquer forma, ela vem resistindo muito bem aqui aos 62,50, né? Até deu uma descida nessa régua, tá indo muito bem aqui, tá? Vamos ver como é que dá a sequência nos próximos dias, né? O minério de ferro deu uma quedinha, ela aguentou. Então a gente vê a ACS Mineração, um case um pouco diferente da Vale, ela vai crescer muito o volume, né? Então existe aquela euforia após a IPO, a ação sobe muito, depois cai bastante, exageradamente, né? Enquanto a Vale é um case aí mais robusto, vai trabalhar a eficiência, a segurança, continua pagando bons dividendos, né? Então ambas as empresas são cases excelentes, talvez com um risco, retorno um pouquinho diferente, né? Enfim, são duas empresas muito interessantes. Essa mineração depois dessa queda me parece até, se tudo der certo, até um pouquinho mais interessante que a Vale, mas eu sigo com a Vale, que é o case que eu domino, né? Já há muitos e muitos anos acompanhando a empresa aí bastante de perto, né? Vamos falar de papel e celulose, com isso Suzano, Irani e Klabin, né? Então assim, a gente tem o próprio palavras aqui no meio de agosto do CFO da Suzano falando que o preço da celulose está muito alto e que ele provavelmente vai cair em algum momento, mas a gente acredita que estamos no meio do ciclo positivo e ainda vai perdurar por muito mais tempo. Então a gente vê isso acontecendo com várias empresas vinculadas a commodities, aí cada um tem que buscar essa expertise. Eu estou muito mais acostumado, por exemplo, ao petróleo, né? Ali eu fico muito tranquilo em relação a esses movimentos. Se eu investisse na Klabin também ficaria, mas já é uma movimentação um pouco diferente, né? O fato é que o próprio CFO está falando que vai cair, o mercado está entendendo que já vai cair agora já, tá? O CFO fala que ainda vai durar um tempo, então existe essa narrativa contrária. Se durar nesses preços altos por algum tempo, é fantástico para as empresas, vão conseguissem pagar dívida, né? Klabin e a Suzano tem uma certa dívida, é muito bom, né? Enfim. Então, vamos torcer que fique, né? A Irani já não tem tanto afeto assim, não vai afetar tanto ela ou a questão da celulose, né? Então, isso aqui é o que está fazendo, que está movimentando os preços das empresas. A gente vê, então, aqui de roxinho a Irani, né? Com movimentações grandes, né? Muito bruscas aqui. Por quê? Porque ela é mais mal. A gente não vê o banco ABC, é banco, hein? Olha só, é banco. Oscila assim do nada. Então, a Irani nada mais justo também do que oscilar bastante, tá? Ela tem um certo desconto sim, como a gente já vai ver, mas talvez a Klabin esteja num desconto maior, né? A gente vê aqui uma alta de 42% no último um ano aí da Irani, enquanto de verdinho aqui a Klabin caindo, a Suzano, aliás, caindo 32,5%, enquanto a Klabin caindo 38,5%. Klabin, os candles aqui caindo
demais e se aguentando aqui nos 18,20, que me parece um ponto interessante. Se esse negócio da celulose se manter nessas altas aqui, seria formidável, né? Mesmo que caia, paciência, né? Uma hora vai cair mesmo, e aí que está o perigo, né? Para ir na cautela que pode ainda ter mais quedas. O mercado geralmente precifica a queda, depois quando o minério, a coisa começa a cair mesmo, ele ainda precifica uma queda ainda maior e assim ele vai jogando as ações para baixo. Mas eu acho que o pior já passou, essa é a mensagem que eu quero dizer. Não estou recomendando compra nem venda, só estou dando aqui a minha opinião. O fato é que realmente isso aqui tem afetado muitas empresas. A gente vê aqui a Irani não é bem celulose, mas vem num momento muito bom aqui de crescimento. Ela oscila menos o seu EBIT, tá? Eu gosto de ver mais pelo EBIT, que vai nos filtrar um pouco mais a situação das empresas, sem contar o endividamento. A gente vê aqui, no caso da Klabin, ó, já tem uma oscilação um pouquinho maior, né? E a celulose faz um efeito super positivo aqui, enquanto a Suzano ainda mais. Olha só, as barrinhas aqui já sobem, já descem muito mais. Olha só essa alta, né? Muito mais acelerado. Por quê? Porque a Suzano aqui é muito atrelada à celulose. A Klabin é o meio termo, ela tem ali papéis, embalagens, mas também tem a celulose, enquanto a Irani é muito mais papel e celulose mesmo, onde ela vai estar aí mais impactada, né? Então a gente vê aqui a Irani, no momento que ela tinha dívida, no momento que ela não estava tão legal com a cotação lá embaixo, o lucro vinha até caindo, e aí o lucro começa a subir, e a cotação sobe por esse gráfico aqui. Parece que ela está super mega descontada. Eu acho que existe um desconto, mas isso aqui não é dessa forma que funciona, não. Esse histórico aqui está atrapalhando. Eu não confio muito aqui, não. Ela tem um desconto, mas não é tudo isso de forma alguma, tá? Senão seria a empresa mais barata da bolsa. Não é uma realidade, mas mostra que talvez ela pudesse sim ter subido um pouco mais, né? A gente vê a Klabin, ó, olha só como é engraçado, né? O lucro cai, o mercado já precifica uma melhora à frente, acontece essa melhora, o lucro cai, o mercado até que dá uma quedinha aqui lateralizada, o lucro também acontece, o lucro cai, mas o mercado já está precificando uma melhora no futuro, e aí agora a cotação está caindo, enquanto o lucro ainda não caiu, já está precificando uma coisa pior no futuro. É coisa de louco, né? Isso aí. O mercado tenta sempre ver o amanhã.